Acho que foi esse que você falou. Você vai falar que a luz está travando. Boa noite, turma. Vamos chegando. Ó, é o seguinte, quem me conhece, acompanha nas redes sociais, sabe que eu não sou de muita enrolação. Eu sou bem direto ao ponto. E hoje o objetivo aqui não é dar uma palestra chata, nem ficar com muita firula, nem muita teoria. O negócio aqui é trazer um conteúdo didático e prático. Basicamente, o que a gente quer é ver a fazenda de vocês dessa forma aqui, ó. Esse aqui é um projeto de Ribas do Rio Pardo. Vão estar passando algumas imagens aleatórias aqui de alguns projetos. Até eu que participei dos projetos, quando eu vejo umas imagens como essa aqui, eu me encanto. Falo assim, nossa, eu fiz parte disso, que maravilha, né? Então, eu vim na Uberlândia, eu morei em Uberlândia 3 anos, antes de vir aqui para Imperatriz. Bacana, gente do Brasil inteiro. E é o seguinte, meu objetivo aqui é trazer para vocês hoje um certo senso de urgência sobre pecuária tradicional, modelo extensivo, não funciona. Pecuária também é um negócio imobiliário. A maioria das pessoas ainda não se antenaram a isso. Não tomaram consciência do valor do patrimônio que você tem pelo tanto de caixa que você gera. Antigamente ainda era justificável você falar que eu gasto pouco, não gasto nada, o que eu produzo sai de graça. Mas hoje em dia é bem diferente. As margens diminuíram muito, os custos subiram e assim, se você não tiver um mínimo de faturamento, um mínimo de lucro, o seu negócio não vai dar grana. Então é isso que eu quero trazer para vocês hoje, esse senso de urgência e mostrar que é possível para qualquer realidade, para qualquer fazenda, você transformar e obter resultados. Existem conceitos universais que se aplicam em qualquer situação para você transformar o seu resultado. E isso em questão de dias. Não necessariamente em questão de dias você vai ver um pasto novo, uma irrigação funcionando, mas você vai ver a sua mentalidade mudando. E não é prosa de coach, não. A parte da mentalidade que eu falo em relação a planejamento. E hoje a gente já está quase chegando no período chuvoso. O período chuvoso é o grande momento de você virar o jogo da fazenda. Existem investimentos mais agressivos, como pivô central, enfim, mas existe, antes disso, de um ano para o outro, aproveitando o período chuvoso, que daqui uns dias já está começando, é a grande oportunidade de você transformar a fazenda. Então eu vou estar aprofundando nesse assunto para você que quer fazer alguma intensificação de alguma forma. Para quem não me conhece, eu sou Braulio Dornello, sou engenheiro agrônomo, sou sócio fundador da Pastura e Consultoria. Eu trabalho com pecuária intensiva profissionalmente desde 2009. A história começa um pouco antes disso, mas eu trabalho profissionalmente com pecuária intensiva desde 2009 e de lá para cá eu devo ter realizado mais de 2.000 visitas em fazendas voltados em trabalhos para pecuária intensiva, seja de irrigação, seja de pastejo rotacionado, alguns projetos básicos de divisão de piquete, enfim. Mas eu realizei, isso foi uma coisa que eu fiz nesses últimos anos, foi ter rodado pelo Brasil, e hoje são mais de 700 fazendas que a gente, em algum momento, realizou algum trabalho. E o que, basicamente, a gente tem um propósito, é fazer a fazenda gerar caixa, é fazer a fazenda dar grana. Afinal, é um patrimônio muito alto empatado, e gerar caixa não é só questão de... É uma questão de função social, é uma questão de prosperidade. A fazenda que gera caixa, ela tem um outro ambiente. E além de tudo, você está pagando suas contas e você está vendo seu patrimônio valorizar. Então, nosso único objetivo é ver a fazenda ganhar grana e aí de cima para baixo dessa camada a gente vem para a camada tática, a gente vem para a camada operacional e é basicamente isso. Eu falo brincando, se a sua fazenda não estiver dando grana, é melhor você virar DJ. Isso é uma piadinha interna que a gente tem aqui, porque tem a história de um cara que a gente foi visitar e ele era DJ, tinha acabado de herdar a fazenda e ele não tinha muito perfil, a gente fez algumas avaliações, eu cheguei para ele e falei, olha, tua fazenda vale X milhões. Você realmente está disposto a se endividar, a abrir mão da sua história, trajetória como DJ, às vezes no final de semana você vai ter que vir para a fazenda, ou você quer vender a fazenda e botar a grana numa aplicação. E o cara foi lá e vendeu. E está feliz da vida e não tem nada de errado nisso. Não estou falando que você tem que vender a sua fazenda. Pelo contrário. Eu quero que a sua fazenda dê grana para você não precisar vender a sua fazenda e até poder ser DJ se quiser também, não tem problema. Mas o objetivo é esse, é te mostrar que é possível gerar caixa com a sua fazenda. Bem, vamos lá. Hoje a nossa noite aqui vai ser bem simples. Basicamente eu quero mostrar um caminho aonde você começa com um diagnóstico. Qual que é a sua principal dor? Onde que é o problema da pecuária? Né? Qual que é a sua principal ferida? A maioria das situações hoje é a baixa produtividade. São poucas arrobas produzidas por hectare ano. Em cima disso, a gente vai avançar para uma lógica de como sair do extensivo para o intensivo.
E para isso existe um caminho que pode ser mais agressivo ou um caminho mais tranquilo. Depende de caixa, depende da sua capacidade operacional, mas enfim, eu quero te mostrar através dos pilares do nosso método como que é possível fazer esse caminho e chegando no final eu vou te mostrar como você vai poder participar do nosso treinamento, do pacote de capital intelectual que a gente desenvolveu exclusivamente para você. Aproveitando aqui, pessoal, já vai mandando aqui no chat também, para eu conhecer um pouco o perfil da demanda de vocês. Hoje, qual que é a sua principal dor? Time lá de São Paulo aí que está acompanhando, dá um suporte aqui para a gente, joga aqui na tela o questionário. Não sei se já foi lançado aqui, o time aí. Lembrando que a gente já ia agradecer a equipe lá em São Paulo, lá que está dando suporte para a gente aqui nesse lançamento. Vai botar aqui um questionário. Qual que é a sua principal dor hoje? É a falta de chuva? É a seca? É a questão de equipe? É o crédito com a Selic lá em cima? São os custos altos? É a lotação baixa? É a parte mais técnica? É o ROI? Lembrando, quem não sabe o que é ROI, é retorno sobre o patrimônio ou investimento. E você somar tudo que você tem na fazenda, divide o que você ganha pelo seu patrimônio. Quantos por cento dá isso? A maioria das fazendas não entrega nem 4%. ROI muito baixo, aumentar a lucratividade. Estou em busca de mais conhecimento. Isso aqui é a rodo. É conhecimento de vários anos, conhecimento prático, conhecimento aplicado, conhecimento de experiência de muitas fazendas, tanto do que deu certo, do que deu errado no Brasil inteiro. Isso tudo afunilando aqui a gente trazendo isso para você. Capital de giro, pastagem. Maravilha, pessoal participando aí, muito bacana. ROI muito baixo. Esse é o grande problema da pecuária. E eu vou avançar nisso daqui a pouco, conduzindo vocês para essa questão. Como aumentar o ROI de uma fazenda? Grandes secas. Fernando, você está onde, meu amigo? Terreno era no Ceará. Eu tive no Ceará recentemente, na região ali de como é que chama lá a cidade? Eu esqueci, do Santo lá, do Juazeiro do Norte. Isso. Ó, saiu aqui, qual a sua dor? Pessoal votar. Maravilha, daqui a pouco eu já trago o resultado aqui, qual que foi os mais votados. Enquanto isso, vamos dando sequência aqui, contando um pouco da história da pasture, né? É inevitável eu falar de pecuária intensiva sem falar da nossa história. Na verdade, a minha história com pecuária intensiva, começa mesmo antes da pasture, até mesmo antes da faculdade. Começa lá em Senhora dos Remédios, numa cidadezinha pequena, né, no interior de Minas Gerais, numa pequena propriedade de produção de leite. Por curiosidade, meu pai é um dos maiores fazendeiros de lá. Tem 19 hectares. Parece zoeira, mas pra vocês terem ideia. É Minas Gerais, aquela região ali para baixo, ali pro lado de Juiz de Fora, Barbacena. O que não é brejo é pirambeira. Somente 19 hectares, metade é brejo e morro, enfim. O que dava para aproveitar ali eram uns 10 hectares. Então, desde criança, eu já sabia os desafios que é trabalhar com a propriedade ondulada. Isso é comum, o pessoal perguntar, Braulio, fazenda ondulada, morro, como é que faz? Então, desde criança, eu aprendi a conviver com fazenda pequena, ondulada, morro, ou era morro ou era brejo. E ao mesmo tempo também, na minha adolescência, foi a primeira vez, lá nessa fazendinha, lá no sítio dos meus pais, quando começou o projeto Balde Cheiro, uma propriedade de produção de leite, que a gente fez lá uns piquetinhos. Na época, cheio de erro técnico, 28 piquetes Mombaça, vivendo na roçadeira. Eu achava minha adolescência, eu achava uma merda, porque eu tinha que viver roçando piquete lá, porque o Mombaça passava do ponto, porque 28 piquete era muito. Hoje a gente não passa de 18 em nenhum lugar do Brasil. Mas enfim, era o que a gente tinha de tabela naquela época lá, Mombaça, 28 piquetes, eu ia lá, tinha que ficar roçando piquete direto. Mas foi a primeira vez que eu vi que era possível colocar 10 vacas por hectare. Isso lá em 2004, 2005. Eu já tinha visto colocar 10 vacas por hectare. E quando eu falo por hectare, não é nem taxa. Na época nossa lá era no hectare. Era 1 hectare dividido em 28 piquetes, um fio de arame e as vaquinhas ali tudo pastejando. Então, mais tarde, eu fui entrar para a Faculdade de Agronomia, na Faculdade Federal de Viçosa, e aí foi onde eu comecei a me envolver com grupos de estudo voltado a pastagens, onde eu aprendi a parte técnica, eu refinei o meu conhecimento técnico, comecei a trabalhar com o Luiz César Drummond, foi o meu mentor no momento, trabalhei com a parte de pesquisa e dominei também a parte de irrigação. Desde o primeiro momento me apaixonei com a área de irrigação, e principalmente irrigação de pastagem. Eu vi que o negócio valia a pena. E até hoje ainda existe esse paradigma, né? Vale a pena irrigar pasto, vale a pena irrigar pasto.
Na verdade, o que acontece é que a maioria das pessoas tem a referência de pecuária do modelo tradicional, com menos de 1 UA por hectare. E quando você irriga, você tem custos, você tem investimento? Sim, claro. Mas você tem uma produção muito maior. E produzir mais é diluir custo. O custo da arroba produzida hoje num pasto irrigado, te garanto que é menor do que num pasto extensivo com a produção de menos de 10 arrobas por hectare ano. Então, a desde a época da faculdade, eu já formei. Como é que já saiu o resultado aqui da maior dor do pessoal? Time de São Paulo. O pessoal votou aqui. Ó, ficou bem equilibrado, mas a maioria aqui votou no ROI. O bacana é que o ROI ele é amplo, e eu gosto muito dessa parte macro. Quando você vai lá, falou, como eu posso remunerar o patrimônio da fazenda? Faturando X milhões. Qual que é o caminho para faturar X milhões ou milhares? Enfim, a gente vem da camada macro para a camada micro, vamos dizer, para a camada tática, operacional, para a camada técnica. E foi mais ou menos isso que aconteceu com a minha trajetória profissional. Desde a época da faculdade eu já formei dando consultoria, né? Durante a faculdade eu já comecei a acompanhar o Luiz César na época, visitando algumas fazendas, já formei dando consultoria durante muito tempo, até mesmo depois da pasture já criada, já em operação, isso em 2020, 2021. Eu ainda tinha uma visão muito técnica, até um dia que veio uma luz na minha cabeça que eu entendi que o jogo era muito acima, que era esse jogo do ROI. O negócio não era só colocar 10 cabeças por hectare, o negócio não era só adubar pasto, dividir em piquete, produzir mais arrobas, ter um pasto com mais proteína e ter mais GMD. O negócio era fazer a fazenda da grana como um todo. E aí foi aonde eu juntei todas essas soluções, foi a origem do conceito fazenda compacta. Basicamente eu reuni todos esses conhecimentos e transformei isso em um modelo de negócio. É mais do que uma questão técnica, é um modelo de operação pecuária. E um detalhe que eu sempre ressalto, que o que eu comecei a observar? A maioria das fazendas tinha um retorno muito baixo em relação ao patrimônio, que é o ROI, que é o que a maioria das pessoas votaram aqui, que é a principal dor. Quantos milhões em patrimônio terra você está usando para poder desempenhar a operação? Por exemplo, uma cabeça por hectare, 1.000 cabeças. Você vai gastar 1.000 hectares. Dependendo da região, 20 mil reais o hectare. Se você está próximo de São Paulo, numa região onde tem soja inflacionada, por exemplo, você vai pagar mais de 50 mil. Então estamos falando de um patrimônio de 50 milhões, uma fazenda de 1.000 hectares, por exemplo, 30 milhões, e para o cara botar 1.000 cabeças de gado. Hoje, em média, só quando o negócio está muito bom para você arrancar mais de 1.000 reais líquido por hectare. Só se o cara for bom de serviço, for meio catireiro, enfim, der uma aula, o mercado trabalhar a favor. Ou seja, você tem 50 milhões empatado para poder ganhar só 1 milhão. Então isso começou a me incomodar. E na hora que eu comecei a observar que dentro de um módulo intensivo, tratado como se fosse uma fazenda isolada, ou você pegar uma fazenda pequena, como a do Binho e Ribas do Rio Pardo, que eu vou mostrar depois, ou você pega uma fazenda grande e dentro dela você constrói uma fazenda compacta, como se fosse um oásis de produção de forragem, de produção de arrobas, você vê que o ROI ele é muito alto. Imagina que hoje, dentro do mesmo hectare de 30, 50 mil reais, ao invés de você ganhar 1.000, você ganha 10, 15, até 20 mil. Tem cliente nosso chegando a ganhar isso. Olha o que é o ROI. E eu falo ROI, não é nem remuneração do patrimônio terra, porque a partir do momento que você bota uma irrigação, faz investimento, não é mérito somente da terra. Então hoje a pecuária tradicional remunera o patrimônio terra menos de 5%. E o que eu quero propor para vocês é ROI. Além de remunerar a terra, remunerar também os investimentos que você fez em cima dessa terra. Então, dessa trajetória que a gente tem, eu já vi fazenda, por exemplo, de 200 hectares sair de uma produção de menos de 10 arrobas para uma produção de 25 arrobas por hectare ano. 25 arrobas por hectare ano comparado com o sistema irrigado, talvez seja baixo, mas comparado com a média nacional, já estão falando quase o triplo. E produzir 25 arrobas por hectare ano, em 200 hectares, você precisa de ter o quê? 3 bezerros, às vezes 4 bezerros por hectare no período chuvoso, o que é algo aí que vai dar em torno de 2 UA, o que é muito simples você conseguir aí fazendo algumas divisões, um módulo semi-intensivo, leves adubações com ureia, você já consegue fazer essa produção de 25 arrobas por hectare. Seja numa fazenda como um todo, a gente sabe que fazendas maiores, para você intensificar ela como um todo, é mais complexo, mas se você faz um módulo intensivo, com certeza você está aumentando a média geral. Agora, se você coloca pivô, enfim, você vai para outro nível de escala. Por outro lado, também eu já vi fazendas de 2.000 hectares
que fechava no prejuízo, arrastando ali para segurar uma cabeça por hectare de um ano por outro. Por isso, meu senso de urgência. A hora de planejar o próximo ano agrícola é agora, porque a grande oportunidade que você tem é esse próximo período chuvoso. É a hora de você virar o jogo. É a hora que basicamente você vai concentrar mais animais em um pequeno espaço da fazenda, não necessariamente um pequeno. Você vai concentrar esses animais em algum canto da fazenda, fazendo módulos intensivos, e o restante da fazenda vai desafogar. Esse desafogar do restante da fazenda vai fazer ela mudar totalmente pelo próximo ano. Então, por isso esse senso de urgência que eu estou provocando para vocês. Você levar uma fazenda igual eu falei aqui de uma cabeça por hectare, em algum momento você levar para 4 cabeças por hectare. Isso no sistema de recria, por exemplo, é totalmente possível através da adubação. Então, mesmo sem investimentos muito agressivos, se você tiver planejamento, você consegue triplicar pelo menos o seu resultado. Deixa eu dar uma olhada no chat aqui, pessoal que está interagindo. Tem uma afirmação interessante. Não fazer mais 18 piquetes. Não faz não, porque a mombaça cresce muito. Eu passei raiva demais, e era normal. Tipo, ia lá, beleza. Na hora que eu chegava no 20º piquete, já estava passando do ponto. Na hora que chegava no 24, no 28, eu tinha virado um bambu. Então eu vivia na roçadeira ali na minha adolescência ali. Maravilha. Olha só, gente de Santa Cruz da Bolívia. Conheço Santa Cruz. Comer uma carne lá no El Ariejo, é isso mesmo que fala, né? Já tomei um vinho e comi uma carne boa lá nesse restaurante lá. Ah, e hoje tem jogo da Bolívia, hein, rapaz? O cara dá um olho na televisão, no jogo, um olho aqui. Quem vai marcar o gol aqui é você com o nosso conhecimento aqui. Vamos lá. Então, a validação prática, né? Tudo isso que eu estou falando aqui não é teoria, não é coisa tirada de artigo científico, não é de tabela. Isso aqui é tudo método validado na prática. São fazendas reais que a gente rodou. Basta se olhar aqui, ó. Isso aqui, Unai, Minas Gerais, pivô, 2 pivôs de 15 hectares rodando 600 cabeças. É isso aqui que a gente faz. Aqui, ó, projeto no Paraguai. Então, se tem uma coisa nessa vida que nós fizemos nos últimos anos, foi ter rodado por esse Brasil fazendo projeto de intensificação. Eu sou suspeito para falar, mas talvez hoje a empresa mais a profissional que tem em projetos de intensificação seja a nossa. Que uma coisa é conceito, outra coisa é implementação. Então a gente está com o pé na prática. A Pasture não é só o Braulio, apesar de eu ter sido fundador, hoje nós somos uma equipe de quase 20 pessoas rodando por todo o Brasil. Então, justamente por isso que a gente está aqui hoje criando esse novo movimento, porque a gente viu que é possível transformar mais fazendas, atingir mais fazendas através desse modelo de treinamento que a gente está desenvolvendo. Bem, e dessas... cadê? Certo, e dessas fazendas que a gente rodou nos últimos anos, a gente viu que existem situações que são universais. São muitas fazendas que passam pela mesma situação. A solução aplicada na prática vai ser diferente em cada uma, mas o conceito ele é universal. Em cima disso, a gente criou o nosso método. Se isso tudo está fazendo sentido para você agora, alguém já tentou fazer alguma coisa de intensificação e deu errado? Manda sim ou não aqui no chat aqui. Alguém que já fez uma cerca elétrica que não funcionou, alguém que fez uma adubação aleatória, se iludiu com a propaganda de um capim novo, super maravilhoso ali, milagroso, que vai consertar a fazenda. Alguém aqui já fez alguma coisa de intensificação e deu errado? Manda no chat aqui. Já sim, já sim, já sim, já sim. Tentando intensificar com braquiária. Tentou intensificar com capiaçu, suplementação de alto consumo, mas não deu GMD. Você não está sozinho, pode ficar tranquilo, né? São os erros clássicos que a gente vê na prática. Cerca elétrica, estou passando pela situação, gado vizinho entrando no pasto. E são situações que até eu mesmo já passei. Por quê? Quando você não tem o conhecimento de alguma coisa, se você não sabia, você não tem culpa, né? Claro que você tem culpa de não buscar o conhecimento. Por exemplo, há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, eu não sabia que a regra de joules por quilômetro de arame. Eu ia lá pegar e fazer um projeto, deu 10 quilômetros de arame, comprar uma parede de 30, está dando 3 vezes a mais. Só que não é bem assim. É a potência calculada em joules para cada X quilômetros. Então a gente é muito rigoroso em relação aos nossos projetos hoje. Uma cerca elétrica bem feita exige projeto, exige cálculo, um desenho bem feito, fluxo de choque. Não é só pegar e ligar um aparelho, não. Uma coisa é projetinho pequeno. Agora projeto profissional exige conhecimento. Também vamos estar falando sobre cerca elétrica. Faz parte desse treinamento que a gente vai
oferecer. Garrote, adubo foliar. Usou ureia líquida não, né, cara? Calcário líquido, aí não, hein? Ó, eu trabalhava com leite, minha estrutura era preparada, agora mudei para gado de corte. Enfim, são situações que igual a gente encontra por todo o Brasil. E qual que é a nossa missão aqui para vocês? É te ajudar a transformar esse caminho harmonioso. Muitas vezes a gente tem vários conhecimentos dispersos daqui e dali, faz isso, faz aquilo, e eu já vi muito cliente, principalmente cliente urbano, o cara que é da cidade. O cara fica agarrado no YouTube ali recebendo um monte de coisa, aí entra o pessoal do comercial, não que seja o vendedor seja errado, não estou falando isso. Tem muito vendedor profissional e vendem soluções, mas o que eu questiono é sobre as informações que não amarram as pontas. Isso aqui é bom, isso aqui também é bom. E você sai fazendo aquela série de coisas isoladas e aquilo no final não faz sentido, não entrega caixa. Então, o meu objetivo é pegar todo esse conhecimento que a gente tem, erros e acertos, principalmente os cases de sucesso como esses que você vê aqui na fazenda. Olha só, a quantidade de gado. Isso aqui em Tailândia, no Pará. Enfim, a gente já rodou o Brasil inteiro e a gente quer trazer isso para você mastigado, que vai desde a parte técnica, diagnóstico, gestão, controle, para fazer a sua fazenda, no final, se tornar uma empresa e dar lucro de verdade. E isso não sou eu que estou falando, hein? Isso aqui são os números que mostram e os resultados na prática. Então, nessa sequência, eu vou trazer aqui, o pessoal do suporte já está no jeito. São produtores que passaram o que vocês já passaram e conseguiram virar esse jogo com o nosso suporte. Então, eu trouxe aqui 3 cases de fazendas de diferentes situações, dando depoimento aqui do que foi feito. Vai lá, time lá de São Paulo, solta o vídeo aí pra gente aí. Um amigo meu, o Manuel, ele passou aqui em casa para comprar uma fazenda. Chegando aqui, ele vendo a estrutura, ele fez a conta do que ele ia gastar para comprar a fazenda, a quantidade que ele ia investir, sem contar em mão de obra, não vou falar em mão de obra. Ele ia botar uma fazenda de 250 hectares e botar 250 cabeças. Ele tem uma fazenda muito boa, fez um pivô de 100 hectares, valorizou a fazenda dele e botou 1000 boi dentro da mesma fazenda que ele tinha. Nós somos uma fazenda de genética, a gente produz de leiteiro para produzir nas barrigas de aluguel melhor do Girolando meio sangue, comercializamos bezerras, embriões, novilhas prens. Hoje a gente consegue ter um volume de 400, 500 cabeças numa fazenda de 100 hectares, algo que antes era impossível de ser atingido. Nós fizemos um módulo do começo irrigado com Tifton, rotacionado, e posteriormente também irrigamos com os aspersores na malha de 24 por 24, a roça de milho, que é o que fornece hoje todo o volumoso do gado do período das secas, e no rotacionado roda bem o ano inteiro, tranquilamente aí, seus 10, 12 UA por hectare. Então foi um progresso realmente para nós da fazenda, né? Essa parceria nos acrescentou muito e hoje, da forma que a gente trabalha, creio eu que não rodaríamos jamais o volume que a gente roda de gado sem ter intensificado, sem ter usado das melhores práticas, das melhores tecnologias, tanto da irrigação quanto da correção de solo, mudou por completo a aroeira. Braulio, hoje a gente está com 254 cabeças, né? Sendo que 330 cabeças desses lotes aqui, dos 4 módulos, é macho. Então a gente está trabalhando com macho, vaca solteira, né, descarte, e estamos com um lote de vaca parida. Então a gente consegue trabalhar com 4 lotes de 4 categorias praticamente diferentes. Essa é a vantagem de um layout desse formato que é o pivô 5 que vocês projetaram. 1.254 animais num pivô de 100 hectares. E assim, a maioria dos animais são animais adultos, né? As vacas mesmo, elas estão aí na média de 410 quilos, 420, e os garrotes lá estão na média de 380 quilos. Facilmente ele está passando de 10 UA por hectare, né? E agora das águas a gente consegue elevar mais a quantidade de UA dentro do pivô, porque como a gente tem muita umidade no solo e aqui na nossa região também o período luminoso não muda muita coisa do período da seca, e aí a gente consegue atingir uma taxa maior de lotação. Aprovadíssimo. É o que eu costumo falar, né? A gente tem layout, tem escala, uma coisa que pode ser aplicada e rentável, definindo o pivô de pecuária. Maravilha, já voltou? Já voltou? Já está o áudio para mim aqui? Tudo certo, Braulio, pode tocar. Beleza, então ó, vocês viram aqui, isso é mundo real. Isso eu selecionei 3 fazendas somente. Se eu fosse selecionar aqui 50 fazendas, a gente ia fazer uma novela aqui durante o mês para poder mostrar case, né? Mas quem acompanha no Instagram já está familiarizado e sabe que o nosso negócio é chão de fábrica, é sujar a botina, sabe que funciona, que entrega resultado. E aqui não sou eu que estou falando, são os nossos clientes, nossos parceiros,
que estão falando, né? A gente começa ali no Binho, nosso amigo Webster, lá em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul. O caso dele é interessantíssimo. É a verdadeira ideia da fazenda compacta. A fazenda dele só tem 100 hectares. Ele foi e botou um pivô de 35 hectares, um pivô pequenininho. Ah, esse aqui, ó, por coincidência, ó, que bateu o momento aqui, ó. Um layout muito bacana, 35 hectares, ele faz engorda de novilhas. Para a região dele, vale a pena, ele tem um ágio lá, uma bonificação do novilho precoce, então ele faz engorda. Tem que dar um pouco de ração, mas nada que se compare com o confinamento, uma operação enxuta e simples, a pasto, só que o GMD é muito alto, ele consegue dar mais de 2 giros por ano. Então ele consegue girar mais de 1.000 animais na fazenda em um pivô de 35 hectares. Parte interessante, será que esse negócio dá dinheiro? Antes de vencer a carência do pivô, de pagar a primeira parcela, ele já tinha se pagado. Isso você pode entrar em contato com o proprietário da fazenda, que ele vai te falar isso. Não sou eu que estou falando. E detalhe, né? Olha o tamanho da operação em uma fazenda de 100 hectares. O detalhe também, ele está expandindo o projeto, está fazendo mais 40 hectares de aspersão em malha nas calcinhas do pivô. Então, olha só, esse uma das fazendas que mais representam o verdadeiro conceito fazenda compacta. Em seguida, a gente falou aqui o depoimento do Arthur, que a gente já vai para a parte genética, vai para a parte de produção de leite. A fazenda de genética e fazenda de leite precisa de segurança alimentar. Ao contrário da recria, por exemplo, que você vai trabalhar com alta lotação durante o período das águas e chega no período da seca, você diminui a carga das pastagens. Na pecuária leiteira ou na genética, você não pode ficar comprando e vendendo. Então você precisa ter segurança alimentar. No caso dele, investiu em irrigação, tanto para produção de pastagem, pastejo rotacionado, como também para a produção de silagem de milho para os animais genéticos, um girolando de alto valor. Inclusive eu recomendo, hein, para o pessoal que tira leite aí, genética aroeira. Nós temos na fazenda lá do meu pai lá, é espetacular. Inclusive nós levamos uma vaca lá da aroeira na exposição lá de Senhora dos Remédios Santos, deu quase 100 litros de leite sem forçar muita barra. É impressionante a qualidade, o peso da genética. E depois a gente teve o depoimento do nosso amigo Jardson aqui no Maranhão, no Pará, desempenha alguns projetos aqui na região, já uma pegada voltada para a escala. Você viu que em um pivô somente chegou a botar 1.254 cabeças. É o mesmo pivô que chegou a botar 1.500 bezerros, como entrou algumas vacas mais pesadas, caiu para 1.200 e poucos. E depois disso, esse projeto se multiplicou para 3 pivôs. Detalhe interessante também. Os mesmos 2 funcionários que operavam o primeiro pivô, quando montou o segundo, continuou os mesmos 2 caras. Só na hora que foi para o terceiro, que teve que aumentar mais gente. Então, aí a gente já vê a questão da escala e verticalização. Olha que bacana. Bem, vocês se identificam com alguma fazenda dessas aqui, desses cases? Manda aí no chat aí, com qual que você se identifica? Com a do Binho lá, fazenda compacta 35 hectares, produção de leite lá da Aroeira, ou a escala como aqui a do Jardson? Qual que vocês mais se identificam? Pessoal, tem uma sequência aqui, eu estou vendo que tem muitas perguntas técnicas aqui. Vocês me desculpem se às vezes eu não parar, porque a gente já tem uma sequência aqui para seguir, mas o que eu tenho para mostrar no final para vocês simplesmente vai responder todas essas dúvidas e muito mais do que isso. Aguarde até no final que vocês vão ter uma resposta muito mais clara para tudo que vai clarear a sua visão do seu negócio, da sua fazenda. Maravilha, pessoal, aqui ó, mandando um abraço para o Arthur aí, conhece, né? Gerolando, fazenda compacta 35 hectares. Bem, agora vamos lá. Todos esses números e esses resultados não saíram do nada. Não foi um jogo de sorte, não foi uma tentativa e erro. A gente sabia o que estava fazendo. A gente, quando chega numa fazenda, hoje a gente já criou um feeling tão grande que a gente chega na fazenda, bate o olho mais ou menos, já sabe mas qual que é o caminho. Né? Não necessariamente vai ser exatamente do jeito que a gente pensou, mas hoje a gente já criou um feeling a nível estratégico que define muito bem o caminho que a fazenda tem que seguir. E aí é onde surgiu os 5 pilares da nossa metodologia, que eu vou apresentar para vocês agora. Vocês já viram que para qualquer realidade, por isso que eu fiz questão de escolher 3 fazendas de realidades diferentes, e ao mesmo tempo que são realidades diferentes, são fazendas que já sofreram as mesmas dores que vocês. E aí eu peguei, mesmo sendo situações diferentes, a gente tem
os conceitos aplicáveis na mesma lógica. É irrigação, é intensificação, é adubação, só que isso não feito de forma dispersa. Isso feito em cima de uma ordem que a gente considerou aqui como os 5 pilares. São conceitos universais aplicados a qualquer situação na pecuária. Então vamos ao pilar número 1. Diagnóstico de alta precisão, técnico e financeiro. Basicamente é você saber o que a sua fazenda tem de gado. Tem muita fazenda que não sabe nem a carga animal. E carga animal não é número de cabeça. É muito comum chegar numa fazenda e o cara falar assim, tô com 500 cabeças, cabo a rabo. Quantos que são bezerros, quantos são vaca, o que é touro, o que é garrote. Então hoje, você saber a carga animal da sua fazenda, você saber qual que é a capacidade de suporte da sua fazenda. A gente tem uma planilha que chama orçamentação forrageira, a gente faz uma análise clínica pasto por pasto, isso feito com certa frequência, isso aí você vai poder aprender para você mesmo fazer essa observação, avaliar as pastagens e a gente saber o que é o caminho a traçar. Isso não só na parte técnica, mas também na parte financeira. Quanto que sua fazenda realmente dá de lucro hoje? Qual que é o retorno? Qual que é a rentabilidade? Qual que foi o faturamento nos últimos 12 meses? Qual que é a margem por cabeça? Então, enfim, então a gente tem, num primeiro momento, a gente faz todo esse diagnóstico, tanto da parte técnica, financeira, e também até um alinhamento de expectativas. O que você espera do seu negócio? Quanto que essa fazenda tem que entregar? E aí, em cima disso, a gente tem condições de ir para o planejamento estratégico. E aí é onde a gente pega essas informações do diagnóstico e a gente começa a desenvolver a estratégia. Quantos milhões que essa fazenda tem que faturar? O que eu busco a fazenda? Quanto que eu tenho de caixa? O que é possível fazer? Eu não tenho grana. Seria possível arrumar um investidor ou um parceiro para colocar o gado? Tem uma linha de crédito? Talvez é melhor eu enxugar um pouco a operação e trabalhar com custo mais enxuto e uma margem melhor? Então, qual que é o caminho estratégico que a gente vai definir? Por exemplo, um cliente nosso, ontem mesmo aqui no Maranhão, a gente definiu que a fazenda, no futuro, ela tem que ter um faturamento de 20 milhões por ano, buscando uma margem de 25%. Não vai ser desse ano, mas dos próximos 2 a 3 anos a gente vai chegar nisso. E a gente já sabe exatamente como vai precisar. Precisamos de 83 hectares de silagem de capim produzindo 40 toneladas por hectare. Para isso, aí já vai nas camadas, você vai descendo de camadas. Então, a gente sabe que precisa recriar em torno de 4.000 a 4.500 cabeças por ano. Dessas 4.500 cabeças recriadas, a gente precisa matar 2.500 a 3.000 e ainda fazer um giro ali de umas 500 cabeças de vaca ali numa engorda, no módulo de pastagem irrigada. Então, enfim, a gente sabe o caminho que a fazenda tem que seguir para chegar aonde a gente quer. E no meio do caminho tem o PDCA, onde a gente vai ajustando. Talvez hoje essa é a melhor estratégia, talvez amanhã não seja. Então, esse é o ponto importante. Em cima do planejamento estratégico, a gente já vai descendo de camada, já vamos para uma camada mais tática, uma camada mais técnica, que já é o plano de intensificação. Quanto de adubo que eu vou jogar nesse pasto para poder conseguir produzir as 40 toneladas de silagem desses 83 hectares? Qual que vai ser a ração que esse animal vai comer? Qual que é o peso que esse animal vai entrar? Qual que vai ser a escolha do capim? Vai ser irrigado, não vai ser irrigado? Quando comprar o animal, qual que vai ser a lotação? Vai reformar um pasto? Ou vai simplesmente recuperar o pasto? Então isso aí a gente já vai para uma camada mais técnica, produção de volumoso, envolve também um pouco da parte também nutrição, enfim, já é uma camada mais técnica, né? Já vai virando a parte de ajustes finos. Também, para poder garantir a qualidade dessa operação, você também tem que estar consciente de ferramentas para fazer o acompanhamento contínuo dessa operação. Então a gente desenhou a operação, começou lá no diagnóstico, definiu a estratégia, fizemos um plano de intensificação. Executou o plano de intensificação, como que eu garanto que esse negócio vai funcionar? Quanto que eu vou jogar de adubo? A cada quantos dias vai jogar ureia? Qual que é a hora de jogar calcário? Jogo ou não jogo? Funcionamento de uma cerca elétrica? Enfim, leitura de coxo, score de fezes, qualidade da água, enfim, já são a parte do dia a dia do PDCA da fazenda, é garantir a qualidade da operação. E por último, tão importante quanto os demais, nessa ordem, é a gestão, controle e fechamentos. Hoje a ideia da gestão é muito vista como algo complexo. Se hoje todos os pecuaristas usassem pelo menos um Excel, e aí fica a dica, né? Não é nem o Excel não. Use planilhas do Google, que aí pelo menos fica nas nuvens e você não vai ter essa desculpa de falar que perdeu a planilha, roubaram o computador e deu problema. Planilha do Google. Se você fizer o básico de categorizar, medicamento, comprei um remédio,
categoriza como medicamento. Comprei sal, categoriza como nutrição. Comprei uma peça de trator, manutenção. Comprei um saco de cimento. Pode ser que ele seja um investimento, se ele é para uma infraestrutura, alguma obra, ou pode ser que ele seja um reparo de infraestrutura. Então ele pode ser manutenção de benfeitorias ou ele pode ser investimento. Mas é coisa relativamente simples. Se você hoje categorizar as suas despesas, anotar tudo, controle de rebanho, controle de salga, coisas básicas de controle de gestão, controle de rendimento de equipe, eficiência, controle de gasto de diesel, enfim, tem uma série de coisas que você consegue controlar através de ferramentas simples que você vai ter acesso nesse treinamento que eu vou estar divulgando daqui a pouco. E fechamentos. Quanto que esse animal me deu de lucro desde o dia que ele entrou aqui na fazenda, desde o dia que saiu? Né? Você previu lá no planejamento estratégico, lá no plano de intensificação, ó, nós vamos comprar um animal e ele tem que sair daqui com X quilos, X arrobas, dando um lucro de tanto, comendo uma ração de tantos reais o quilo. Chegou lá no final, você sabe fazer esse fechamento? Conta de parceria. Vamos fazer uma parceria aqui, o cara tem o gado, eu tenho o pasto, né, de meia. Não, não tem esse negócio de meia, não. Existe uma conta onde todo mundo sai ganhando, que todo mundo... Não, existe um equilíbrio entre o que o dono do pasto pode oferecer e o que o dono do animal esteja disposto a esperar para ganhar. Então essa conta também a gente vai te ajudar a fazer, enfim, essa parte de gestão, controle e fechamentos. O que a gente quer, na verdade, é que você olhe a sua fazenda como um negócio. Isso aí, essa metodologia, essa sequência, esse passo a passo, é basicamente o mesmo que qualquer empresa no mundo usa. Grandes empresas usam isso. Claro que no nível de complexidade maior, envolve outras ferramentas, mas a visão estratégica basicamente é essa, é PDCA. São princípios universais e básicos da administração. Então a gente traz isso para a pecuária. Porque não adianta a gente hoje ficar só reclamando, não dá para tocar a pecuária igual era tocado no passado. Né? Não dá pra gente ficar, todo ano tem seca e a gente fica sofrendo, a seca esse ano foi feia, como se fosse uma fatalidade. Nós não temos vulcão, nós não temos neve, nós não temos furacão, e a gente sofre com a seca que tem todo ano como se fosse uma fatalidade. Claro que alguns meses é mais intenso, alguns meses, alguns anos é mais severo, alguns anos não, mas todo ano tem, por que a gente sofre tanto? É o que eu falo sempre, o Zé do Egito, há 3.000 anos antes de Cristo, ele viu que ia ter 7 anos de vaca magra, estocou comida e fez o Egito explodir. Nós temos clientes que entenderam esse jogo e ganharam muita grana. Tinha comida na hora que ninguém tinha. E às vezes é coisa simples, é fazer uma silagem de capim. É coisa que está lá na camada plano de intensificação, dentro do nosso 5 passos aí do nosso método. Muito bem, dando sequência aqui. Hoje, o que você precisa mais? Qual que é a sua principal dor aqui interagindo com vocês aqui no chat? É a parte de diagnóstico, é a parte de gestão, é a parte técnica, é a parte de plano de intensificação? O que é a sua principal dor aí? Quais desses 5 pilares do que vai do diagnóstico, planejamento estratégico, plano de intensificação, a parte, o PDCA, que é a parte contínua, que mais é problemático para você? Planejamento. Olha, planejamento não vou dizer que é o mais fácil, mas o planejamento, ele é risco zero. Planejamento é conhecimento. Você planejar, você errar no papel, não tem custo. Agora você errar na prática, sim. Ó, no meu caso, tudo isso. Então os 5 pilares te atendem aí muito bem. Bem, basicamente, de tudo que todo mundo falou aqui, os 5 pilares são fundamentais para poder você transformar a sua atividade. E agora que vocês já conhecem os 5 pilares, eu vou trazer aqui alguns cases de algumas fazendas, mostrando como esses 5 pilares se aplicam de forma diferente em qualquer situação. Então eu separei algumas fazendas aqui para poder estar contando as histórias reais de fazendas que a gente desenvolveu algum trabalho, mostrando como esses 5 pilares são aplicáveis, do 1 ao 5. Então vamos começar aqui, time lá de São Paulo, lá, libera pra gente aqui as imagens, começando pela Barra Grande, aqui em Imperatriz, no Maranhão. Essa fazenda em específico é um case interessante, eu fiz questão de colocar ela como primeiro lugar, porque ó, não tem nada megalomaníaco não, aqui é bonito, aqui eu fiz questão de selecionar as melhores imagens. Agora aqui não, a fazenda normal, só que os resultados dela não foram fora do normal. A gente entrou nessa fazenda no final de 2023, estava no início do período chuvoso, fazenda 1.000 hectares de pasto, com 1.200 cabeças.
pastagens degradadas, sofrendo muito com a seca. Naquele momento a gente entrou com um diagnóstico, primeiro passo ali do nosso trabalho, e a gente identificou alguns pastos, falou, opa, esse aqui dá para recuperar. Na época o dono da fazenda chegou a falar comigo, Braulio, eu estou caçando um pasto para arrendar porque o gado vai morrer de fome, o negócio está feio. Eu falei, não, calma aí, dá para virar esse jogo. O pasto 20, ele aguenta gado, ele tá bom. A gente só precisa colocar água nele, encanar água para poder levar, que hoje não tem gado nesse pasto, tanto é que é por isso que o pasto estava bom. Bom assim, em condições de recuperar, porque o resto estava tudo esculhambado, teve que reformar muita área, enfim. E aí eu falei, ó, não vamos gastar dinheiro com aluguel de pasto. Nós vamos pegar essa grana e nós vamos comprar adubo. O dono da fazenda ele até me desafiou, falou, Braulio, esse negócio vai dar certo. Eu falei, pode confiar em mim. Beleza. Jogamos 75 quilos de ureia por hectare nesse pasto 20 lá, dividido só em 4 piquetes, plano de intensificação, um dos pilares do nosso sistema. Somente 4 piquetes, nada exagerado ali de um piquete por dia e um tapinha de 75 quilos de nitrogênio, de ureia. E aí de repente deram algumas chuvas, para isso a gente correu quanto tempo, fizemos hora extra, adubando de noite, para aproveitar cada milímetro de água que caísse ali, cair em cima de um grão de ureia. Em poucos dias a gente foi lá e colocou 300 cabeças em 30 hectares, dividido só em 4 pastos. E de repente, na hora que o dono da fazenda olhou, eu falei, Braulio, a gente tem 25% do rebanho da fazenda toda em menos de 5% da área. Isso que aconteceu. E aí ele teve consciência de que aquilo funcionava e é onde a gente começou a fazer mais módulos intensivos como esse que está aqui na foto. Isso aqui eram 2 pastos, você vê que tem um corredor no meio aqui, eram 2 pastos. A gente só fez um corredor paralelo aproveitando a cerca já existente que tinha no meio e a gente fez alguns piquetes e uma área de lazer embaixo. Isso aqui ficou menos de R$300 por hectare. Isso aqui é muito mais barato do que você controlar um herbicida. Eu falo, o que herbicida te dá de arroba? Claro que não pode deixar o mato moer. Né? Não estou falando que herbicida não funciona. Mas olha só, é um ativo esse investimento que você faz. A gente existe os passivos, é o gasto que você tem porque gastou, sujou, e muitas vezes o pasto suja é porque você deixa rapar. O melhor herbicida que existe natural é o capim abafando, né? Então, olha só, ficou menos de R$300 por hectare, que a gente aproveitou as cercas que a fazenda já tinha, criamos módulos intensivos, então a gente foi replicando aquele primeiro módulo ao longo da fazenda. Isso num senso de urgência enorme, aproveitando o período chuvoso, com investimento baixo, acompanhado ali de leves adubações de ureia. Resultado, de um ano para o outro, o ano passado agora, a fazenda tinha uma capacidade de suporte para 4.000 cabeças. E aí o que aconteceu? A fazenda não tinha caixa para poder, chegou em 3.000, não tinha caixa para poder comprar mais. O que nós fizemos? Arrendamos pasto para os outros, olha só. No ano anterior, o dono da fazenda estava caçando pasto para arrendar. De repente, um ano depois, eu tive a oportunidade de participar dessa negociação, eu, o dono da fazenda, e o cara que foi arrendar. Falou, olha, eu preciso de um pasto, porque meu gado está morrendo de fome. E a gente foi lá e fez uma negociação e ainda conseguiu alugar um canto da fazenda, que era uma área que estava praticamente em desuso, e ainda fazer uma grana durante o período das águas. Olha que bacana, que virada de jogo, e sem exagero, sem pivô, sem nada. Por isso que eu fiz questão de trazer, num primeiro momento, essa fazenda, para você ver que o básico já é possível de fazer. Agora vamos para a segunda fazenda aqui mais imagens, olha só, você vê uma alta lotação. Aqui é uma imagem, a expansão do confinamento, à medida que a fazenda está dando resultado, o dono se animou, está fazendo a expansão do confinamento, que é a área de terraplanagem. Aqui, ó, a gente fez silagem de capim, outra questão que vem lá do estratégico, do diagnóstico. A fazenda antes funcionava como? Comprei um bezerro, no dia que ele virar boi eu vendo. Aí a gente, de repente, no meio do caminho, chega e fala assim, vende tudo. O cara falou, Braulio, você tá louco, tá pequeno ainda, tem que virar boi. Eu falei, não é assim que funciona. Não tem que virar boi. Vamos vender esses garrotes tudo hoje aqui porque tem liquidez, vamos aliviar a carga animal da fazenda, vamos aproveitar que a arroba está na baixa. Eu não tenho controle nenhum sobre o mercado. Mas a gente sabia que estava no fundo do poço e sabia que a hora era de entupir a fazenda de animal leve. Então a gente fez silagem de capim, vendemos garrote, aliviamos a carga da fazenda, antecipamos a compra de bezerro, quando o bezerro estava R$ 1.500. Resultado, 2 meses depois o bezerro subiu para 300 conto a arroba, passou de R$300. A fazenda ganhou mais de R$ 1.200 líquido num giro de recria, com efeito de mercado, é claro. Não é mérito nosso o efeito de mercado, mas se antecipar em relação à reposição quando o bezerro estava barato, trocando animais pesados por animais leves quando o bezerro estava barato e produzindo silagem de capim,
foi uma jogada que mudou totalmente. E mudar totalmente, em números, para ser mais específico, o faturamento dessa fazenda aí no ano agrícola de 23, 24 foi 2 milhões. Fechamos agora o ano 24, 25, quase 7 milhões de faturamento. E então a gente aumentou o giro da fazenda, nisso que aumentou o giro da fazenda, os resultados foram multiplicando. Então, enfim, envolve muito essa parte estratégica. Você vê que não tem pivô, que não tem exagero, a gente é muito reconhecido por isso, mas você vê que por mexer na base do planejamento estratégico da fazenda, começou lá no diagnóstico, fizemos um plano de intensificação, acompanhamos, essa é uma fazenda de assessoria contínua, acompanhamos a implementação desse método, e no final a gente tem aqui o fechamento. Então a gente vê que segue claramente aqui os pilares que a gente propõe, os 5 pilares. Agora vamos mudar para a próxima fazenda. Ah, e detalhe, vocês viram ali a imagem do silo, né? Deu tão certo a ideia da silagem de capim que agora a gente fez o investimento na melhoria da infraestrutura. É a próxima imagem aí. Isso, tá vendo? Fez silo de alvenaria. Essa fazenda hoje não tem mais problema com seca. A seca se tornou oportunidade. A hora que o cara tá com a corda no pescoço, com o gado morrendo de fome, é aí que é a hora da gente comprar. É o que eu chamo de estratégia Zé do Egito. Você pode ser o Zé do Egito da sua fazenda. Vamos embora para a próxima fazenda agora. Vamos lá para... Ela teve É um case tão interessante, foi apresentado aqui no depoimento, mas eu vou falar mais aprofundado, né? Que é do Ribas do Rio Pardo, Campo Alegre, que é do nosso amigo Binho. E quem conhece aí, alguém do Mato Grosso do Sul? Beleza, olha só, esse projeto ele é muito legal. E muitas vezes o pessoal, principalmente fazenda grande, né, que ela é dividida ali em pastos de 50 hectares, a gente chega numa fazenda e fala assim, olha, pega esse pasto aqui de 50 hectares e racha ele em 4, divide ele em 4. Não, mas a fazenda já é bem dividida, vai ficar pequenininho demais. Aí olha para você ver, olha, isso são só 35 hectares. Esse layout é muito legal, uma cerca um pouco mais densa, porque a fazenda tem um fluxo de compra e venda muito alto, mas aqui é nesses 35 hectares, em alguns momentos chega a ter um pico de lotação de até 600 cabeças, dando mais de 2 giros por ano. Façam a conta depois, 2 giros por ano, o que esses 35 hectares aí não fatura? Isso aqui é o verdadeiro conceito fazenda compacta. Bota a próxima foto aí. Então, como vocês podem ver, são fazendas reais. Em algum momento, o Binho lá procurou a gente e falou, Braulio, é o seguinte, eu quero botar um pivô. Fizemos o diagnóstico da fazenda, desenvolvemos um plano de intensificação, seguindo aqueles pilares. Desenvolvemos a estratégia, trouxe para a prática, acompanhamos a execução, e enfim, hoje a gente tem aí esse resultado show de bola. Um projeto muito bacana, lá em Ribas do Rio Pardo, na beira da estrada, já rodando há quase 4 anos, entregando muito resultado. Próxima foto. Detalhe, né? Os projetos nossos a gente evita ao máximo não gastar a área do centro do pivô. As áreas de lazer a gente sempre busca fazer do lado de fora. A gente entende que o pivô é uma área muito nobre, é um investimento muito nobre para você ficar usando aquele modelo tradicional. Em algumas situações tem que fazer, quando o pivô é grande principalmente, né? Mas a gente sempre tenta fazer o possível para colocar as áreas de lazer do lado de fora. Até para colocar umas áreas de lazer maiores, para poder colocar uma linha de coxo maior, se quiser fazer uma operação de engorda, enfim. Então a gente é muito preocupado com essa parte de layout. Uma das coisas que diferenciam os nossos projetos é justamente que o modelo tradicional de pivô, o cara vai lá e divide em 8 fatias e afunila tudo no meio. Além de você perder o espaço da área de lazer no meio, à medida que o gado vai afunilando para poder acessar essa área de lazer, ele destrói muito pasto ali naquele bico. Então a gente tem essa preocupação, a gente fez projetos de pivô pelo Brasil inteiro nos últimos anos, então hoje em questão de layout, os nossos projetos de modéstia à parte entregam muito bem. Beleza, vamos para a próxima fazenda. Vamos lá para o Paraguai, dar uma olhada no projeto lá. Novamente, seguindo aqui os pilares da intensificação, aqui a gente teve uma participação na parte estratégica muito interessante. Isso aqui era uma fazenda que tem o confinamento, 14 mil cabeças. E a fazenda tinha a área de agricultura, incluindo o pivô, mas a área de sequeiro. Em algum momento a gente foi chamado lá porque a área do pivô e a área de sequeiro estavam dando prejuízo, plantando soja e milho safrinha. E aí uma das premissas era, seria viável a gente colocar gado no pivô? E aí a gente foi lá e fez uma meia dúzia de conta lá, pronto, viu o prejuízo que estava dando lá na agricultura. E eu cheguei pro dono da fazenda e falei, olha,
qual que é o teu principal faturamento aqui na fazenda? Agricultura ou confinamento? Eu falei, confinamento. Eu falei, teu negócio é confinamento. Hoje você tem uma atividade competindo com a outra. Você está plantando soja com uma produtividade baixa e perdendo milho na safrinha e o seu confinamento tendo que comprar milho de fora e tendo que comprar feno de fora para servir de volumoso. Hoje é muito melhor que a sua estrutura, o seu pivô e a sua área de sequeiro sirvam de suporte ao seu confinamento do que ficar produzindo grãos. E na hora que a gente julgou isso tudo em números, olha só, estamos no diagnóstico, indo para a parte do estratégico. Na hora que a gente jogou isso aí em números, ficou muito claro que era melhor encerrar a operação de produção de grãos. Olha que interessante. Aí pula para a próxima foto. Olha que bacana. Foi concluído que o pivô seria feito a recria dos animais antes do confinamento. A fazenda teve um ganho gigantesco com isso, porque ela passou a comprar animais mais baratos, animais mais leves, ganhar na fase recria com esses animais, numa operação muito mais segura, e esses animais posteriormente ir para o confinamento. E nas áreas de sequeiro, que antes era usada para plantar soja na safra e safrinha de milho, e a maioria das vezes dava problema, safrinha de milho é um negócio muito arriscado, passou a fazer safra de milho e esse grão atendendo ao confinamento também, produzindo grão úmido. Então já estamos falando o quê? Plano de intensificação. Olha que projeto show de bola. E também pegamos uma parte da fazenda para poder fazer silagem de capim e reduzir a demanda de compra. Reduzir não, acabar com a compra de feno. Então a gente mudou essa fazenda de um resultado de... Eu não vou falar em números não, que eu tenho o nome da fazenda aqui, mas enfim, era um resultado bem negativo para... O que dava de prejuízo a gente aumentou para 3 vezes no positivo, mudando a estratégia. Então olha só, em outro país, em uma outra situação, a gente conseguiu desenrolar uma estratégia para poder mudar a realidade da fazenda. Dando sequência aqui agora, vamos para a Fazenda São Francisco. Essa também aí é um xodó de case, que eu acho muito interessante. Claro que um mérito muito grande do proprietário da fazenda, é um cara muito... uma visão de escala e de verticalização muito grande. Essa aqui é uma foto de 2020, em plena pandemia. No primeiro pastejo, já de cara, a gente colocou 600 novilhas em 36 hectares, que era o referente à metade de um pivô. Joga a próxima foto aí, que eu já acho que é a imagem aérea, já dá para ver. Olha só que bacana. Isso em 2020. Projeto rodando até hoje. Então, é um projeto bem interessante. O negócio deu tão certo que a fazenda decidiu expandir. Coloca aí a próxima foto. Já foi para fazer aspersão em malha nas áreas de calcinha do pivô. Aqui, ó, vou voltar à foto anterior, aquela que tem as valetas. Olha só, aí a gente começou a fazer o quê? Aproveitar cada espaço possível, fazendo irrigação por aspersão em malha nas calcinhas do pivô. Então a gente passou a ter o pivô e passou a ter a aspersão em malha também. Próxima foto, né, fica bem evidente a lotação, olha só, onde foi pastejado, onde não foi, tudo dividido na cerca elétrica. Olha o número de animais que tem por metro quadrado. Isso é verticalização. Agora a parte legal mesmo, bota para frente aí, que é a do... Vai passando aí até chegar no reservatório, naquela que tem a piscicultura. Olha a aspersão em malha. Para aí essa foto, olha que bacana. A parte de piscicultura não é a gente que fez, eu não entendo de peixe, mas é muito bacana, porque o cara já ia usar a água para poder irrigar. É claro que ele já trabalha no segmento de piscicultura, mas ele usa a mesma água para poder criar o peixe e depois usa a água do peixe para poder adubar o pasto. Ou seja, aproveita a água, que ele teve que tirar ela da represa de Três Marias uma vez, e ainda usou ela para poder irrigar. E ainda a água vai enriquecida com os restos dos dejetos das tilápias. Então ele tem um custo com adubação muito baixo, porque a água ela é enriquecida. Você vê aqui que nesses 2 últimos tanques aqui embaixo na foto, a água é até meio esverdeada. Então é uma água muito enriquecida com nutrientes. Então olha que exemplo de verticalização. A fazenda é relativamente pequena. Olha para você ver, você não vê nada mal aproveitado. Ó, você tem aqui piscicultura, pasto irrigado, pivô com metade de grãos e pivô com gado. Lá a gente tem outro lado lá em cima, lá calcinha, você tem outros pivôs. Tá vendo? Qual que é o ROI de uma fazenda dessa? E aí detalhe, quanto que uma fazenda dessa vale como patrimônio terra? A tendência é que uma fazenda produtiva não só gere mais caixa, como ela também ela tem um maior valor como patrimônio, está ganhando nas 2 frentes. Vamos agora para o Nelore HRO, lá em Avaré. Aí aqui, com o Nelore HRO, eu já quero trazer para vocês
que é uma dúvida muito comum, que é possível sim ter cria no pivô. Claro que existem alguns detalhes, você não vai fazer uma operação inteira de cria no pivô, é o que eu falo há vários anos. Existe cria no pivô e pivô na cria. No caso aqui é um pivô na cria. Você tem uma operação de cria, você coloca um pivô para poder te atender de forma estratégica. Aqui, é claro, a gente tem animais de valor agregado por conta da genética, mas o que eu quero trazer para vocês é que operacionalmente é totalmente viável. Aqui a gente tem bezerrada aqui pesada, junto com as vacas em amamentação, funcionando. Eu mesmo me surpreendi, eu pensei que o bezerro ia dar trabalho mexendo no meio da cerca elétrica, e o negócio funcionou muito bem. Pula a próxima imagem. Olha só, cerca elétrica funcionando, olha o tamanho dos bezerros. Aqui são animais pesados. No ano passado, a fazenda chegou a atravessar o ano com uma média de 11 UA por hectare, o ano todo. O ano passado teve menos frio, né? Então foi bem tranquilo. Esse ano vai diminuir um pouco a lotação, porque foi um frio mais intenso, mas na média geral a gente sempre está trabalhando próximo a 10 UA por hectare. O que eu quis trazer com esse case aqui é que é possível fazer cria no pivô. Próxima foto. Olha só, detalhe da cerca elétrica, porteira com corda elástica, alta produção de capim, gado segurando a cerca elétrica, gado preto, F1 Angus, são as receptoras. Ah, e teve um outro detalhe, além da alta lotação, a fazenda economizou muito, porque esses animais eles estariam no confinamento fechado, se eles não estivessem a pasto. E aí teve um outro detalhe, os animais que ficaram a pasto teve um desempenho reprodutivo muito melhor. E a gente sabe que na cria, uma das coisas que é fundamental para poder você ter um bom resultado é você ter um bom reprodutivo. Eu acredito que seja pelo habitat natural do animal, a vaca sente menos, uma vaca bem nutrida, uma vaca com pasto de qualidade, o bezerro ganha mais peso. Aqui um bezerro, claro que envolve a genética, de 4 meses chega a passar 200 quilos fácil. Tem mais fotos aí da HRO? Maravilha. Então, enfim, peguei aqui e selecionei alguns cases para mostrar para vocês que os 5 pilares que a gente tem, que eu tenho falado para vocês são totalmente aplicáveis. Desses cases aí que eu apresentei, comenta aqui manda nos comentários quais mais se aplicam à realidade de vocês. Ó, tá 60 km de Avaré, uma hora vai lá conhecer a fazenda. Ó, pivô na cria, ó, o pessoal de cria aqui, a ideia é recria com confinamento. Olha, recria é uma das operações que mais me encantam, porque é uma operação muito segura, um capital de giro baixo, risco relativamente baixo. Chegou no final, fez o fechamento, o último pilar da nossa proposta. Vale a pena confinar, você vai terminar esse animal e ainda agrega mais um pouco de valor. Não viu estrutura de fertirrigação. Geralmente tem as estruturas que são móveis, no caso dessa fazenda, como tem outros pivôs também, só que de agricultura tem estrutura móvel. Mas basicamente são 2 caixas d'água ali na torre do pivô. Case de LP. Não trouxe aqui, senão ia ficar muito extenso, mas hoje nós estamos com um case de LP muito interessante também em Camapuã, no Mato Grosso do Sul. A ILP hoje é uma opção muito interessante para poder você não depender de fazer safrinha de milho, que é muito arriscado. Então hoje a gente tem conseguido um resultado bem legal fazendo a safrinha de gado. Bem, algumas questões mais técnicas aqui, se eu for aprofundar muito, a gente não vai terminar aqui hoje. Vamos dar sequência. Mas o que eu tenho para mostrar para vocês, tudo quanto é dúvida que vocês têm aqui, vocês vão ter acesso a um material muito mais completo, em cima do que eu vou começar a apresentar para vocês nos próximos minutos. Bem, se você acompanhou até agora, em cima desses cases, em cima desses depoimentos, vocês já viram que é possível produzir até 10 vezes mais por hectare. Claro que em sistemas mais intensivos, mas hoje se você produzir 3 vezes mais por hectare, num sistema sequeiro, por exemplo, já estamos falando em um resultado espetacular. Então você já viu que é possível, você já viu que outras fazendas já fizeram isso e é possível. Então o que a gente quer é te ajudar a planejar, te ajudar a estruturar a aplicação desses pilares na sua fazenda. Então, assim, hoje vocês fazem parte da primeira turma do nosso método. E fazer parte da primeira turma não significa ser cobaia. Vocês vão ser privilegiados por isso. A gente está trazendo esse novo modelo de trabalho para poder escalar a nossa capacidade de transformar fazendas.
Hoje nós temos a consultoria já como uma base forte no campo. Então, por que a gente não trazer esse conhecimento de uma forma mais acessível e escalável para poder ajudar a transformar mais fazendas e de forma independente? A partir do momento que você tiver o conhecimento sobre esses 5 pilares, sobre esse método, você vai poder aplicar na sua fazenda pelos próximos anos. E tudo vai ser entregue ao vivo, em aulas gravadas também. Nós vamos ter encontros ao longo dos próximos meses, vamos ter aulas gravadas também, participação em grupo de WhatsApp, onde você vai poder interagir com outros produtores. Nos nossos encontros ao vivo, você vai poder tirar suas dúvidas. É interessante essa parte ao vivo, porque você vai falar cara a cara diretamente, é um encontro, né? Então a gente consegue saber ali full time, ali em tempo real. Também tem as aulas gravadas para poder você assistir da sua casa, com seu conforto, no seu horário, na sua facilidade. Então, são alguns benefícios de fazer parte da primeira turma. Também é essa proximidade. O seu resultado é o meu resultado. Então, eu quero que você também se torne um case como esse que você viu aqui até agora. Eu quero que sua fazenda tenha resultado também. Se você ganha, eu também ganho. Então, como principal benefício hoje de você fazer parte dessa primeira turma, é você ter esse contato direto comigo, é você ter essa proximidade, essa atenção maior, né? A gente pode considerar que vocês são os fundadores desse novo método que a gente vai trabalhar, desse novo formato. Dúvida alguém? Mandando o curso para quem entende pouco. Olha, eu vou chegar lá. Na verdade, vocês viram que os pilares são aplicáveis para qualquer situação. Então, seja para você que tem uma fazenda pequena, você que tem uma fazenda grande, você que tem uma fazenda que dá para irrigar, ou mesmo que não dá para irrigar. Até você que não tem uma fazenda, mas tem vontade de investir e quer buscar o conhecimento para poder, se um dia for fazer esse investimento, né? Hoje a gente tem um modelo fazenda na planta. Às vezes um investidor, Braulio, eu quero investir X milhões para comprar uma fazenda. A gente ajuda até a escolher qual que é a fazenda. A gente desenha a fazenda antes do cara buscar a fazenda que vai comprar. Então, para quem até é funcionário de uma fazenda, por exemplo, pode acessar esse trabalho para poder entregar mais resultado, poder cobrar mais caro, aumentar teu ticket, aparecer mais oportunidade, evoluir sempre é fundamental. Para você que também é técnico, você poder levar esse conhecimento para o seu cliente, entendeu? Então esse curso aí praticamente é universal para qualquer um que quiser entender sobre pecuária e aplicar esses pilares da intensificação, vai atender todo mundo. É isso que eu quero, ajuda na compra, enfim, você vai ter ajuda não só na compra, mas ajuda basicamente em todo o processo. Bem, vocês já viram, né, que é um conteúdo 100% prático, não tem muita firula, não tem enrolação. É arroz com feijão bem feito. O meu compromisso aqui é trazer todos erros e acertos, experiências e resultados de sucesso mastigado para você. Porque às vezes a gente vê muita informação dispersa, como eu já falei aqui. Então a gente vai trazer isso de uma forma organizada e disponibilizar para vocês todas as ferramentas. Além das aulas ao vivo, dos encontros ao vivo, onde a gente vai ter um bate-papo, fazer network nos grupos de WhatsApp, na nossa comunidade e ter acesso às aulas e gravações gravadas. Você também vai ter acesso a planilhas e ferramentas, tudo que é necessário para você fazer a implementação desses 5 pilares na sua fazenda. E aí a gente pegou esses 5 pilares e destrinchou eles através de 5 módulos. Bem, o módulo 1, uma parte mais introdutória, que a gente quer que você entenda os conceitos da intensificação. Qual que é o rumo que uma fazenda tem que tomar? Você ser mais calculista diante do grande número. Existe um turbilhão de informações hoje chegando na sua cabeça, um monte de vídeo de YouTube, um monte de técnico, um monte de vendedor, um monte de informação chegando. A ideia é passar as premissas sobre a intensificação nesse primeiro momento, e aí a gente vem para o módulo 2, onde a gente já vai te ensinar a fazer um diagnóstico de precisão, te oferecendo as ferramentas necessárias, toda a coordenação, para que, mesmo que a gente não esteja presente na sua fazenda, mas você saiba fazer uma orçamentação forrageira, saber, olha, esse pasto aqui aguenta tantas cabeças, olha, esse pasto aqui, se eu adubar, ele aguenta tantos, eu preciso desafogar, enfim, toda essa parte de diagnóstico. A fazenda, hoje, ela tem uma carga animal de X cabeças. Um erro muito comum que o pessoal comete é não prever a carga animal da fazenda. Isso é algo totalmente simples. Se você tem um bezerro ganhando ali 700 gramas por dia, em janeiro, quantos quilos que ele vai pesar em junho? Você tem que saber quando que o animal vai entrar na fazenda e quando que ele vai sair. Então, enfim, isso aí vem da onde? Do diagnóstico. Quanto que a fazenda pode ter de gado
e quanto que ela deveria ter de gado. E como aumentar isso? Aí a gente já vem para a parte da estratégia, né? Como que a gente pode fazer, igual aqui eu botei um número redondo para a gente ter como referência, como fazer a fazenda produzir 1 milhão por ano. Não necessariamente de lucro, mas produzir 1 milhão, gerar. Né? Se for numa operação de recria, por exemplo, o que a gente precisaria aí para poder produzir 1 milhão? É possível com 500 cabeças de bezerro, produzindo 7 arrobas durante um giro das águas. Se for irrigado, você vai conseguir girar isso em menos de 50 hectares, você consegue gerar 1 milhão de receita, 1 milhão de arrobas, vamos dizer. Então nós vamos sempre trabalhar com a referência do valor de 1 milhão. Se a sua fazenda está em números, em patamares abaixo de 1 milhão, não se preocupe. Como eu disse, esses pilares são universais. E se a sua fazenda também tem uma condição muito maior que isso, também não tem problema. Mas vamos pegar de referência aí como fazer uma fazenda produzir 1 milhão em arrobas. Já partindo para o módulo 4, falamos do estratégico, estamos indo para o plano de intensificação. Como que a gente vai desenhar essa fazenda? Qual vai ser o módulo de rotacionado? Vale a pena investir em distribuição de água? Qual que vai ser o sistema de produção? Qual que vai ser o capim? Qual que vai ser a adubação? Então a gente já vai ali para aquele pilar da parte técnica, da parte produtiva. E trazendo aqui para o módulo 5, né, coerente lá com os pilares, essa parte da gestão, controle, controle de equipe, treinamento, a parte do PDCA, controle de indicadores. Hoje os principais indicadores que são básicos é lotação e GMD. Se você hoje aumenta 30% da sua lotação, se você tem uma UA por hectare e você aumentar para 1,3 ainda é muito baixo, mas estamos falando em 30% de crescimento. Agora, se você pega e aumenta 30% na sua taxa de lotação e aumenta 30% do seu GMD, você começa a entrar no efeito de exponencialidade. E aí é onde o negócio começa a crescer. Então, enfim, você ter controle de indicadores, ver onde que você está errando, onde que você está acertando, como que a gente vai trabalhar esse plano de intensificação em cima de números, em cima de referência, em cima de indicadores. Bem, como eu já disse, isso aqui não é nada inventado, não é nada copiado de livro, é coisa feita em cima de uma base sólida da nossa consultoria, entregando resultado ao longo de vários anos. Então a gente está estruturando esse método e vocês hoje têm o privilégio de fazer parte dessa primeira turma, e privilégio não é necessariamente só conceito. Estamos falando em grana, e estamos falando em atenção, estamos falando em uma proximidade, um contato mais próximo com a gente. O seu crescimento também ajuda no nosso crescimento, então o que eu mais quero é que você tenha resultado. E assim eu quero que a fazenda de vocês estejam passando nessa televisão nos próximos eventos que a gente fazer como esse. Beleza. Alguém quer interagir aqui? O que você mais precisa desses módulos, do curso que eu falei? O que mais se enquadra com a sua fazenda? Plano de intensificação, estratégia? O pessoal mandando aí, já está querendo ver o jogo, né? Até que hora que vai a live? Já estamos chegando para o finalmente, pode ficar tranquilo. Bem, e agora, como que você faz para poder participar dessa primeira turma? Tá, vamos lá. Hoje, como é que a gente trabalha? Se você for procurar um trabalho nosso de consultoria presencial, algumas fazendas chegam a gastar mais de 100 mil reais com o nosso trabalho. Algumas fazendas a gente entra em participação nos lucros, né? O desejo que a gente tem hoje era de poder visitar todas as fazendas pelo Brasil, construir uma equipe enorme e estar sempre presente. Mas, operacionalmente, isso não é possível. Então, um dos motivos da gente estar criando esse programa é justamente isso, é tornar acessível esse trabalho. Então, você gastaria hoje, numa consultoria presencial, talvez mais de 100 mil reais. Nem todo mundo tem condição e nós também não temos condições operacionais para isso. Se você for fazer um MBA hoje, eu já fiz pós-graduação em gestão do agronegócio, já fiz várias outras graduações. Qualquer curso mais aprofundado hoje, você vai pagar aí tranquilamente mais de 10, talvez 20 mil reais, pode chegar até 50 mil reais. E fora isso tem aqueles cursos dispersos, né, muito isolados. Não quer dizer que seja um erro, conhecimento sempre é bom, né, não estou metendo pau, mas você tem aqueles cursos isolados ali, que compram um daqui, um dali, mas eles não amarram as pontas. E qualquer cursozinho desse hoje, você vai pagar facilmente aí 2 mil reais. Então, você já tem uma referência de valor, e o que eu vou mostrar para vocês aí, o que você pode ter com a gente, esse pacote todo, esses 5 pilares, esse método completo, eu já vou falar já em relação ao valor. Mas antes disso, eu quero te fazer uma pergunta.
qual que é o preço de uma decisão errada numa fazenda? A gente sabe que fazenda é uma máquina de moer dinheiro. Qualquer decisão errada é muita grana que vai embora. Você já fez a conta de quanto que sua fazenda dá de grana? Você sabe quanto que a sua fazenda vai dar de grana no próximo ano? Quando você precisa fazer alguma coisa, para quem que você liga? Para quem que você pergunta para tomar essa decisão? Por conta própria? Pesquisa no Google, no chat GPT? Agora imagine se você tivesse hoje um auxílio de quem está com o pé dentro desse negócio há vários anos e com resultado sólido. Mais ou menos isso que eu quero te provocar a pensar. Quanto que vale hoje você ter esse suporte para ter clareza diante do seu negócio? No fim das contas, sua fazenda está dando lucro ou não? Isso é o que importa. E para isso existe um caminho. Então, vamos aos valores. Eu já disse que hoje, para ter uma consultoria presencial, você tem um valor mais alto. Qualquer curso hoje básico, isolado, sem toda essa preocupação com fechar as pontas, você vai pagar aí facilmente mais de R$ 1.000, R$ 2.000. E aí eu estou trazendo uma condição especial aqui para vocês. Esse mesmo curso, esse mesmo lançamento, nos próximos eventos, nas próximas entregas, facilmente vai custar mais de R$ 4, 5 mil reais. Porque entrega, porque é muito barato. Quando a gente vai para esse valor aí, nós estamos falando que é menos de 2 bezerros, nós estamos falando em pouco mais de 10 arrobas. Então, nas próximas turmas, isso aí vai custar em torno de 5 mil reais. Mas como vocês são a turma fundadora, vocês são o primeiro, e repito, vocês não são cobaia. Eu até tenho uma condição especial para vocês em relação a isso, para te dar segurança. Eu quero que vocês se tornem cases, e por isso nós estamos trazendo a condição especial aqui de R$ 1.997 à vista. E você também pode dividir no cartão em 12 vezes de R$ 206. É uma condição realmente especial para vocês que são dessa primeira turma e o negócio entrega muito fácil. É menos do que 10 toneladas de calcário, muito menos do que às vezes que você gasta de herbicida com a fazenda só para poder matar um mato. Claro que é importante, mas enfim, quanto que vale conhecimento? Entendeu? R$ 1.997, hoje você dá menos que, mais barato do que um bezerro, um único bezerro. Se você é da cria, quantos bezerros você acha que você não consegue produzir a mais com esse conhecimento, com essa bagagem que a gente vai levar para você? Isso aí é menos de 10 arrobas em um ano. Quantas arrobas você é capaz de produzir a mais com esse conhecimento, com esse suporte? É basicamente isso. Quanto de calcário, quanto de herbicida que você gasta por ano? Por que não investir em conhecimento? A gente acha tão normal consertar um trator, a gente acha tão normal gastar com herbicida, consertar uma cerca, fazer tanta coisa aleatória, mas por que não investir em conhecimento? Até porque tem um detalhe, né? Conhecimento, ele é perene. O que você aprender aqui, você vai usar o resto da vida e ainda vai poder passar por outras pessoas, para sua equipe, para o seu filho, para o seu sucessor. Então, conhecimento vale dinheiro e por esse preço aqui o negócio eu posso considerar que está praticamente de graça. Outro detalhe também, que eu falei, vocês são beneficiados por fazer parte da primeira turma. Os 10 primeiros a se inscreverem, os 10 primeiros, vão ter acesso a uma mentoria individual comigo. Isso aí vai te ajudar muito a ter um tratamento, um atendimento personalizado. Eu vou entender a sua realidade, você vai poder mandar para mim. Falei, Braulio, você vai poder mandar foto, mandar vídeo, falar minha situação é essa. Então é um atendimento personalizado. Os 10 primeiros vai ter a mentoria individual comigo, com a minha equipe, então um suporte diferenciado. Então isso só para os 10 primeiros. Na hora que eu liberar o link aqui, já fiquem no gatilho aí para poder você já garantir a sua vaga. Garantia dupla, isso aí ninguém faz. A maioria dos cursos hoje que você vai comprar são 7 dias, meteu o cartão de crédito, ele deu 7 dias, não gostou, já era. Aqui eu vou dar 30 dias. Isso aí não tem desculpa para poder não participar. São 30 dias. Se deu 30 dias e você não gostou, você só vai mandar uma mensagem, entrar em contato com a equipe de suporte, falar assim, quero meu dinheiro de volta, não precisa da desculpa, nem justificativa. Você vai ter a sua grana de volta. É 30 dias. Ninguém faz isso. Então não tem por que se inscrever, é risco zero. Você se inscreveu, não gostou, é só você entrar em contato que você vai ter o valor devolvido para você. Então isso aí é uma garantia que eu te ofereço e sem burocracia, sem ter que ficar dando satisfação. Faz sentido para você aqui? Manda no chat aqui. Quem está achando que faz sentido, quer mudar a sua realidade, digita sim para poder já garantir sua vaga. Manda sim aí quem... Opa, já começou a chegar? Sim, sim, maravilha. Todo mundo querendo a transformação. Então já segura firme aí que a equipe já está preparando o link para mandar, já vamos abrir o carrinho. Ó, agora é o seguinte, as vagas são limitadas porque a gente quer um negócio realmente diferenciado, então a gente não pode ter um tumulto muito grande. As vagas são limitadas e por isso a gente está fazendo essa condição promocional
só hoje, R$ 1.997, só até meia-noite. R$ 23,59 para ser mais específico. Equipe, libera o link aí, bota o link para a galera aí. É só até hoje, à meia-noite, para você ter esse preço. Opa, soltou o link aí. Então já clique no link aí, participe, já faça a sua inscrição agora. Porque esse preço aí você nunca mais vai ver. Nos próximos eventos, facilmente vai passar de R$ 5.000 essa oferta. Então você que é da primeira turma tem esses benefícios. Os 10 primeiros aí, ó, já clica aqui, os 10 primeiros, que vai ter direito a uma mentoria direta comigo, individualizada. Não tem motivo, questão de segurança. Se você não gostou, em 30 dias, você vai ter o seu dinheiro de volta sem burocracia, sem precisar se justificar. Então pode ficar tranquilo. Vai ser entregue planilha de gestão e planejamento. Sim, todas as ferramentas que você vai precisar vai ser disponibilizado para você. Vai ser um trabalho ao longo de meses. Eu até reuni com a equipe de suporte, falei, olha, eu quero que seja um negócio menos denso e mais prolongado, justamente para poder acompanhar vocês nessa fase de implementação, principalmente agora durante o período chuvoso, né? Num primeiro momento a gente até pensou em ter aulas semanais, encontros semanais, mas a gente viu que de uma semana para outra não muda tanta coisa numa fazenda. Agora, se a gente reuniu em novembro, está começando as chuvas, joga o murai no teu pasto, que a hora é agora. Chegou em dezembro, como que teu pasto ficou? Opa, tá ficando legal. Chegou em janeiro, opa, manejo. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um módulo intensivo, vamos dividir com cerca elétrica. Então a gente quer fazer um acompanhamento ao longo de meses, te ajudando nessa implementação. Lembrando que essa promoção vai só até agora, às 23h59, meia-noite. Você que está assistindo o jogo aí, já clica no link, garanta a sua vaga. Lembrando que os 10 primeiros vai ter acesso a mim diretamente, com uma mentoria individualizada. Risco zero, 30 dias. Bem, por que esperar então? Já vai clicando no link aí. Gostaria da consultoria, tem uma consultoria também lá pelo Instagram, lá no link da bio, você também encontra o link lá para poder entrar em contato com a Ana Clara, que faz a nossa parte de prospecção, uma consultoria mais profissionalizada, mais aprofundada com visita presencial, você pode encontrar no link da bio também. Agora, para essa condição aqui desse programa, tá aí o link, já garanta a sua vaga. Em algum momento você vai falar assim, mas eu moro na região montanhosa. Eu já falei mais cedo aqui que situações. Eu nasci numa fazenda montanhosa e foi o primeiro contato que eu tive com a pecuária intensiva. Foi no meio do morro. Ou era morro ou era brejo. Então, isso como eu disse, são aplicáveis. Os pilares são aplicáveis para qualquer situação de fazenda. Eu preciso de muito investimento inicial. Alguma situação depende do que você quer fazer. Mas muitas vezes o arroz com feijão bem feito tem situações que você consegue revolucionar a fazenda sem até gastar nada. Basicamente articulando. Opa, não posso deixar meu pasto rapar. É melhor vender, a hora de comprar, a hora de vender, fazer parceria com alguém que tem grana. Então, enfim, é aplicável para qualquer situação. Para você que é técnico, para você que é funcionário de uma fazenda, quer entregar um trabalho de maior qualidade, chegar no teu patrão e falar assim, olha, eu fiz um curso, agora eu estou mais profissional, melhora meu ticket, me dá uma participação nos lucros. Ou você está procurando emprego, você vai se tornar um profissional mais qualificado. Você que é consultor também, você que é técnico, quer levar um trabalho de qualidade para os seus clientes, isso aí também é para você. Para você que é investidor, eu ainda não tenho uma fazenda, você já vai ter uma clareza muito maior antes de entrar nesse segmento. Então, enfim, são uma série de vantagens que, sem dúvida, vale muito a pena, principalmente por esse preço. Você vai aplicar isso na sua fazenda e, sem dúvida, vai ver os resultados. Acho que vale a pena para nós do Rio Grande do Sul, trabalhamos com outras forrageiras. A gente está em negociação para fazer uma visita no Uruguai, o pessoal do Rio Grande do Sul que tem fazenda no Uruguai. Realmente as plantas forrageiras são diferentes, mas a parte de layout, cerca elétrica, planejamento, a visão é a mesma. Como eu mostrei aqui nos cases anteriores, como eu mostrei aqui nos depoimentos, essas premissas se aplicam para qualquer realidade. Vai variar de fazenda para fazenda, mas são princípios universais e aplicáveis para qualquer situação. Maravilha, tem querendo fazer o Pix, mas está com o celular aberto. Não, já vou deixar vocês irem. Como é que é? Acabou o jogo já? Como é que tá indo aí? O pessoal já deve estar querendo tomar uma cerveja aí. Comprei no boleto, gol da Bolívia. Falei, agora é gol da sua fazenda, agora é hora de você fazer o gol. Vamos lá.
Mais alguma dúvida? Pessoal da equipe aí, mais alguma coisa? Já vamos ficando por aqui, vamos liberar o pessoal. Só lembrando aqui, ó, vai até meia-noite, hein? Já garanta a sua vaga, são vagas limitadas e esse preço você não vai encontrar nunca mais. E também não tem motivo para poder você não se inscrever. Afinal, são 30 dias para poder você, se você quiser o dinheiro de volta, é só mandar entrar em contato com a equipe, é muito tranquilo. Então essa é a oportunidade de você transformar a sua fazenda. Agradeço a você que participou desse evento, a você que se inscreveu, você confia no nosso trabalho. Espero ter agregado para vocês nessa noite e espero que a gente possa crescer junto e obter muitos resultados. Afinal, o seu resultado é o meu resultado e assim a gente consegue crescer todo mundo junto. Vamos lá, o suporte entrando em Braulio, me contato. ouve? Tô ouvindo? Tem algumas dúvidas aqui no chat, é importante a gente tirar para a galera poder ficar mais tranquilo e tomar essa decisão, tá? A gente está tendo bastante inscrição, tá? O pessoal tá gostando bastante aí do que você propôs, acredito que tenha sido muito proveitoso, não só o conteúdo aqui, mas também a oportunidade. E tem algumas dúvidas aqui, eu posso ir lendo para você, você vai respondendo, a gente faz um bate-bola aqui? Não, maravilha. Já tem aqui como saber se fui um dos 10 primeiros. Isso aí tem no controle que chega aí, né? Tem sim. Depois a gente vai colocar a galera no grupo do WhatsApp também, né? Para todo mundo poder ficar no ambiente ali e fazer networking também, tá? Mas a gente vai liberar o relatório assim que a gente fechar as inscrições, tá? Aí a gente libera o relatório para a galera para mostrar ali a posição de cada um, trazer no contexto ali para cada um o horário que ele fez, tá? Não, maravilha. Ó, o Cássio perguntou: vai ser entregue planilhas da parte de gestão e planejamento? Sim, vai ser planilhas básicas, mas muito eficientes. Até importante que seja básica mesmo, porque muitas vezes as fazendas complicam essa parte de gestão e o negócio se embanana. Então a gente já tem alguns modelos de planilha que a gente já aplica aos nossos clientes e a gente vai estar te passando isso aí, te orientando, não só te entregando essas planilhas, mas te auxiliando em como operá-las também. O Felipe perguntou: quanto tempo de curso e mentoria? Certo, a ideia é que dure pelos próximos meses. Eu conversei com a equipe, ia ser um negócio mais denso, mas eu disse para a equipe aqui que está dando suporte, olha, vamos fazer um negócio um pouco mais prolongado para que a gente consiga acompanhar durante esse período de chuvas. Então, possivelmente, deve ser nos próximos 3 a 5 meses, aproximadamente. Nós vamos ter encontros esporádicos, né, e estratégicos, mas o que eu quero principalmente é acompanhar vocês na transformação durante o período das chuvas. Nos próximos dias, quem já fez inscrição já vai ter acesso ao planejamento para a gente correr atrás, para já saber o que vai fazer. No dia que cair a primeira gota d'água do céu, a gente já tem que saber o que a gente vai fazer. E depois disso a gente está se reunindo, a gente está acompanhando e vendo como é que está a evolução da fazenda durante esse processo. Mas vai ser pelos próximos meses, eu espero que seja até dezembro. O Leonardo perguntou: em caso de dúvidas, como que ele faz para tirar essas dúvidas? Nós vamos ter o time de suporte também, vamos ter os grupos no WhatsApp, em comunidades, e também vamos ter os encontros ao vivo, onde você vai perguntar diretamente para mim e ainda poder participar junto com outros produtores, fazer um network, ver. É interessante essa interação, saber como que o teu colega de classe, vamos dizer, também está fazendo. Então esse network é interessante pela comunidade, pelo nosso time de suporte. Você não vai ficar desamparado, pode ficar tranquilo que isso aí nós vamos estar te atendendo também. Para finalizar, Braulio, o Leonardo perguntou de novo o que inclui o curso. Só você repassar para a gente, por gentileza, os 5 módulos ali, né, que resume a metodologia, e também sobre os entregáveis, aquilo que a gente vai ter também de bônus para a galera. Certo, a gente tem 5 módulos. Num primeiro momento, a gente vai trabalhar. O primeiro trabalho que a gente vai ter vai ser um encontro ao vivo, reunindo toda a turma. Você já vai ser lançado dentro do grupo de WhatsApp para interagir. Lá você vai ser avisado sobre as entregas, sobre os eventos, sobre os próximos passos. O primeiro encontro já vai ser nos próximos dias, onde vai ser esclarecido essa parte do módulo 1, que é essa visão mais estratégica, noções sobre intensificação, e aí também vai ser esclarecido como vai ser os próximos passos do curso, os próximos encontros. A gente tem no módulo, aí a gente já tem no módulo 2, que vai para a parte de diagnóstico. A gente vai estar tendo também encontros ao vivo, em turmas, e também aulas gravadas, onde você vai ter algumas ferramentas, por exemplo, como usar uma planilha de orçamentação forrageira. Você vai receber não só a planilha, mas você também vai ter acesso a um vídeo ensinando como fazer essa orçamentação forrageira. Como que você chega lá no pasto e avalia uma área, se reforma, se não reforma.
No módulo 3, a gente já vai para essa parte de planejamento estratégico. Então, te auxiliar, te orientar nesse sentido de como que eu faço para a fazenda sair do ponto A para o ponto Z, que eu chego a falar, né? Uma brincadeira, né? Porque o que a gente quer é chegar no ponto Z, do A para o B é muito pouco. Mas para você ir do A para o Z, você vai ter que passar pelo B, pelo C. É o que a gente chama de transição controlada. Então, algumas fazendas vai do A para o Z de um ano para o outro, algumas fazendas vai gastar anos para isso. Então a gente tem o módulo 4, que já é o plano de intensificação, você saber, eu vou fazer um módulo rotacionado, você saber escolher a área da sua fazenda que dá para poder fazer uns piquetes, quanto que vai adubar. Depois a gente já tem aqui o módulo 5, que já é essa parte de gestão, onde você vai receber planilha, dashboards, ferramentas, enfim. Basicamente serão encontros ao vivo para poder tirar dúvida e para poder fazer um acompanhamento, a gente compartilhar informações com os outros participantes e fora isso você ter acesso à plataforma também, onde você vai acessar as aulas gravadas, onde vai estar falando sobre isso tudo, desde a parte de diagnóstico, a parte estratégica, até o plano de intensificação, essa parte de gestão e ainda receber as planilhas e as ferramentas, os PDFs, os materiais, e-book, enfim. Esses são os entregáveis. Mais alguma dúvida? Vocês vão auxiliar na escolha da forragem, no caso de formar? Sem dúvida, sem dúvida. Essa é uma decisão extremamente importante que tem muita dúvida. Muita gente se ilude, às vezes, com a infinidade de opções que existe de capim, mas no final das contas, a gente já, pela vivência que a gente tem, a gente já chegou nos nossos queridinhos, né? Mas vamos te ajudar, sim, nessa parte de escolher o capim. Isso aí vai entrar dentro do módulo 4, que é do plano de intensificação. Ajuda para aquisição de áreas ou arrendamento. Bem, isso você pode talvez contratar esse serviço, se for presencialmente, através da consultoria, mas a ideia é que o conhecimento que a gente passar para vocês, o que vai responder essa pergunta sua. Nós temos um cliente que comprou uma fazenda baseada num vídeo de 10 minutos que ele viu no YouTube, um vídeo de 3 anos atrás. E esse cliente virou um cliente de consultoria depois. O cara ligou para a gente um dia e falou assim, Braulio, comprei uma fazenda igualzinho você falou naquele vídeo lá. Eu falei, que vídeo? Foi um vídeo que eu tinha postado uns 2 anos antes, isso aí já tem um tempão. Aí o cara falou, não, porque lá eu falo exatamente, falou, olha, se você quer uma fazenda compacta, você precisa de buscar uma terra que tenha água, que tenha até tantos hectares, que tenha energia trifásica, que tenha logística, que tenha isso, não compre uma... Aí o vídeo, não compre uma fazenda antes de ver esse vídeo. E pronto, com um vídeo de 10 minutos do YouTube, o cara decidiu qual era a fazenda que ele queria comprar, porque ele absorveu esse conhecimento, ele teve essa visão técnica, ele já tinha essa noção, e ele até agradeceu muito, falou, Braulio, muito obrigado por ter passado esse conhecimento, senão eu teria comprado uma fazenda errada. Eu já estava negociando uma outra fazenda grande, achando que era vantagem, de repente ele foi e comprou uma fazenda menor, porque ele sabia que dava para poder fazer uma fazenda compacta. Então, talvez eu não vou estar te auxiliando presencialmente, você pode contratar esse serviço também pela nossa empresa, pela consultoria, mas a gente vai estar te auxiliando sim, você tendo conhecimento para poder saber qual fazenda que você vai comprar, quais as características que você vai observar na escolha de uma terra. Maravilha. Ô, Braulio, para quem tiver precisando de mais alguma informação, a gente acabou de trocar o link aqui e agora está indo para uma página que tem mais informações, tá? Vou até compartilhar aqui para o pessoal conseguir entender melhor. Aqui, ó. Então, aqui nessa página, vocês terão mais informações, tá? Não só sobre a metodologia, aqui o Braulio, como o Braulio explicou já sobre os módulos, né? O que que tem em cada módulo, o que que está previsto aqui, mas também sobre alguns bônus que a gente está liberando exclusivamente para essa turma aqui, que é uma turma especial, é uma turma de fundadores, né? E aí aqui no final da página tem o link para vocês se inscreverem, tá? E tem também mais algumas perguntas aqui, algumas dúvidas frequentes. Se vocês tiverem alguma dúvida aí também pode chamar um administrador do grupo lá no WhatsApp para que a gente possa eventualmente ajudar vocês aí, tá? Então, maravilha. Vocês podem ficar tranquilo aí que tem as comunidades, tem o grupo no WhatsApp, vocês não vão ficar na dúvida não. Ó, o Eduardo perguntou aqui, quando libera as aulas? A partir da
Quer ver? A partir da próxima semana, daqui 15 dias, já que podemos fazer o primeiro encontro presencial, a gente vai informar isso aí para vocês, mas ainda dentro do mês de setembro, pode ficar tranquilo. A ideia é no curto prazo agora. Em breve a gente já vai ter as primeiras entregas. Braulio, é isso então. Falamos tudo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, como eu acabei de dizer, procura um administrador lá no grupo do WhatsApp, tá? O mesmo grupo que vocês estão recebendo os avisos dessa aula aqui. É só vocês chamarem algum dos administradores lá, mandar uma mensagem no individual para eles, que a gente atende vocês, tá? Bom, maravilha. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Sei que está rolando o jogo aí, então realmente é satisfatório ver que vocês dedicaram esse tempo até aqui junto. Muito obrigado pela atenção, pessoal, pela atenção, pelo pessoal que interagiu aqui. E muito bem, a gente se vê do outro lado aí nos próximos encontros. E não se esqueçam que é só até meia-noite nessa condição promocional. E sejam bem-vindos à nova era da pecuária. E uma boa noite a todos vocês. Desde já, muito obrigado. Foi ótimo estar com vocês aí essa noite. Valeu!